No último final de semana, ocorreu um enorme risco de escalada da guerra no Irã. Donald Trump afirmou que iria obliterar a infraestrutura crítica do país, especialmente aquela de gás e petróleo e de refinarias, caso o Irã não permitisse a abertura do Estreito de Hormuz, o qual virtualmente se encontra fechado apenas para passagens de navios amigos ao Irã e, em grande medida, que possam pagar mais ou menos 2 milhões de dólares por sua passagem segura pelo Estreito. Em relação a isso, países como China e Índia têm se beneficiado dessa relação mais próxima a Teherã e conseguido, de certa forma, mitigar as consequências econômicas da guerra. Entretanto, apesar do ultimato de Trump, cujo prazo acabou ontem, nada na prática foi feito. Isto porque o mesmo Trump que colocou um ultimato em relação à liderança iraniana foi o Trump que argumentou que negociações estariam em curso com a liderança do Irã e que, em grande medida, seria possível buscar um acordo plausível para ambos os lados. De um lado, os Estados Unidos alegam que militarmente venceram a guerra, tendo destruído as capacidades de mísseis iranianas e no seu programa nuclear, tal como tornado o regime sem dentes. E por parte do Irã, haveria plausibilidade de um acordo na perspectiva de que manteria viva o regime e a teocracia iraniana. Entretanto, isso é importante porque devemos colocar no tabuleiro que Trump lança a mão da chamada ambiguidade estratégica. Ao mesmo ponto em que ele afirma que vai obliterar o Irã, ele fala em negociações. Ao mesmo tempo que ele fala em negociações, ele continua mobilizando as peças no tabuleiro de forma a permitir opções de caráter militar. Isso é importante porque parece que, em grande medida, com a lógica de que existe lógica e método na loucura. Na prática, Trump ele amplia as possibilidades de cursos de ação em que ele poderá decidir qual a melhor decisão tomar nas próximas semanas ou talvez nos próximos dias. Entretanto, apesar da tônica recente ser a possibilidade de negociações, esta através de uma relação indireta com o Paquistão, com essencialmente o Egito e, por exemplo, a Turquia, é importante entender que enquanto os sinais de paz e de desescalada operam efeitos no mercado muito positivos até o momento, os sinais do caráter de build-up estratégico ainda são muito salientes, o que nos obrigam a pensar quais são os empregos ou cenários de emprego de tropas no terreno dentro do... Ao passo que Trump fala em negociações, fala na possibilidade de desescalada, nenhuma ordem foi emitida para interromper o trânsito do USS Tripoli e de mais de 2.500 Marines para a região do Golfo. Isso é importante, porque logo no começo do conflito, quando a ordem foi expedida para que esse grupo de batalha fosse para a região do teatro de operações, se esperava que, em grande medida, a chegada desse efetivo poderia criar opções de emprego da força anfíbia, especialmente contra o Irã ou ilhas iranianas na região do Estreito de Hormuz. Bem, o USS Tripoli continua em sua viagem para a região do Estreito de Hormuz, aí mais ou menos estimado a chegar no começo de abril, ampliando o leque de possibilidades de ações em força de caráter anfíbio por parte dos Estados Unidos, entendendo que o efetivo que congrega esse grupo de batalha, ele tem uma capacidade interessante de impor ações terrestres e anfíbias contra o regime iraniano, especialmente na sua dimensão de ilhas dentro do contexto do Estreito. Essa é uma das possibilidades. Some-se a isso a possibilidade também de envio de uma segunda unidade expedicionária dos Marines, cuja ordem, se não me engano, já foi emitida para que ela seja desdobrada para a área do Teatro de Operações, para o TO, a qual pode aumentar ainda mais a capacidade de rotacionamento de tropas, mas também a abertura de novas frentes de combate, especialmente de caráter anfíbio, contra o Irã continental ou contra suas ilhas. Uma terceira opção, que também vem sendo ventilada em Washington e a mídia internacional vem também trazendo bastante, é a possibilidade de emprego da 82ª Aerotransportada, importante força de choque e ataque americana que pode ser desdobrada para o contexto do conflito de forma muito rápida, especialmente pela sua dimensão aeromóvel, e que pode ser empregue contra áreas do território iraniano num contexto em que as unidades Marines teriam dificuldade imediata. E aí tem um tópico que a gente tem que se atentar e o porquê desse tópico. Bem, se pensarmos em relação aos Marines, especialmente no caso do USS Tripoli, ele tem um problema logístico e geográfico.
Primeiro, o fato de que ele primeiro precisa chegar no Golfo de Omã, passar pelo Estreito de Hormuz para a consecução de objetivos militares, quais sejam, por exemplo, a tentativa de tomada da ilha de Kesh, por exemplo, ou de outras ilhas que circunvizinham a região mais estreita do Estreito de Hormuz, ou a tentativa de tomada da famosa ilha de Karg, que inclusive já foi até objeto de jogos de videogame como Battlefield 3, que se passa no Irã. Isso, em grande medida, apresenta um grande desafio, porque esse destacamento naval teria que conseguir trafegar por todo o estreito, chegar ao norte do Estreito de Hormuz para tomar a ilha de Karg, que ela é bem protegida, não necessariamente por meios convencionais, que já foram em grande medida saturados pela ação da aviação americana nas últimas semanas, mas por potencialmente atores assimétricos e forças de resistência em solo, já que ali você tem uma importante estrutura e infraestrutura crítica para a produção de energia iraniana, que em grande parte financia parte do esforço de guerra e também tem repercussões geoeconômicas, em grande medida em virtude da relação com o mercado chinês ligada à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Só que uma segunda alternativa seria que essa segunda unidade expedicionária Marine poderia ser desdobrada contra objetivos iranianos, talvez não necessariamente subindo o estreito, mas através de meios navais já adjudicados em bases americanas na região do estreito, nos países do Golfo. Essa seria outra possibilidade que se coloca desdobrada aí para que Trump possa tomar uma decisão. Um terceiro cenário muito importante é aquele que falávamos da 82ª aerotransportada. Por quê? Porque ela pode ser concentrada em algum dos países do Golfo Pérsico e enviada através de meios aeromóveis contra objetivos em terra iranianos, seja ele a ilha de Karg, a ilha de Kesh ou outras ilhas. E eles poderiam, com isso, criar uma área de segurança controlando, por exemplo, pistas de pouso ou portos, permitindo com que ocorresse aí uma concentração de meios e uma proteção de uma cauda logística dos Estados Unidos para o controle de importantes ilhas e ativos estratégicos do Irã. Isso seria talvez mais factível ainda do que o emprego efetivo dessas unidades Marines contra alvos e objetos iranianos, especialmente ilhas. E a gente, em grande parte, pode somar aí esses três grandes elementos de cenário de tropas no terreno. As unidades Marines do USS Tripoli, a segunda unidade expedicionária Marine enviada para o teatro de operações e a plausibilidade do emprego da 82ª aerotransportada contra objetivos militares no Irã. Agora, se a gente soma tudo isso, está faltando uma coisa. Esses três cenários ou hipóteses que falamos anteriormente contribuem para pensar na degradação da capacidade combatente do Irã na sua tentativa de controlar e negar mar, especialmente no Estreito de Hormuz e áreas adjacentes. Mas nada fala sobre a capacidade latente nuclear do Irã. E aí vem um quarto cenário ou hipótese de emprego, que seria o emprego de unidades de forças especiais, somadas ou não com essas unidades anteriores, de Marines ou de forças aeromóveis, voltadas a, dentro das instalações nucleares do Irã, que são várias e distribuídas no país, buscar encontrar, identificar, controlar e fazer a exfiltração do material enriquecido acima de 60% do Irã, retirando do país a capacidade de manipular o urânio enriquecido que poderia ser criado no futuro, bombas sujas ou talvez um elemento de contribuição para a continuação do seu programa nuclear. Ou seja, nós temos aí basicamente 4 grandes possibilidades ou cenários que podem inclusive ser usados de forma conjunta. Você tem a tripulação de USS Tripoli, que é uma força de combate não apenas anfíbio, mas com capacidade de apoio quase como uma brigada, essencialmente com combinação de armas. Você tem uma segunda unidade expedicionária Marine sendo enviada, que poderá em grande medida cumprir essas funções também. E você tem a 82ª, que pode ser desdobrada para área de conflito, tendo a possibilidade de ser lançada contra objetivos militares de uma forma talvez mais fácil, em virtude da supremacia ou superioridade aérea americana dentro do teatro de operações. Somando-se a isso tudo, a possibilidade de ações dentro do território continental do Irã, com forças especiais voltadas a fazer esse controle e retirada do material de urânio enriquecido do Irã. Ou seja,
Trump, ao passo em que ele sinaliza a possibilidade efetiva de negociações, de fazer aquilo que a crítica ele chama de taco, ou seja, Trump always chickens out, na prática, ele está criando condições, ganhando tempo, seja em relação ao eleitorado americano e ao mercado, para poder ter na mão cartas de opção militar de que permitirão não apenas escalar o conflito, mas talvez produzir algo como se fosse uma teoria da vitória condizente à sua narrativa de degradação completa das capacidades militares do Irã. Ou seja, mesmo que o regime se mantenha, ele seria um tigre de papel ou um tigre sem dentes. Talvez essa seja uma das narrativas que o Trump queira colocar para a venda do eleitorado americano e o público ocidental, e não necessariamente uma mudança de regime como nós vimos nos últimos 25 anos com as operações no Afeganistão e no Iraque. É um mundo novo, com um conjunto de outras potências em que o uso da força virou moeda corrente nas relações internacionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, permita com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas, de forma que a gente tenha a capacidade de poder continuar brindando esse público com análise de geopolítica e de estudos estratégicos. Eu sou o professor Augusto Teixeira, uma excelente semana a todos.